Estamos com mais um Maverickcast. Eu sou o Maverick de Abreu, sou barman, sou escultor, agricultor e sou baiano. Ah, eu não sou baiano não, mas tem gente aqui que eu vou falar pra você que é, viu? Quem tá só ouvindo aí, espere, né? Quem já está assistindo pelo YouTube já viu, né? Meu spoiler não vale de absolutamente nada disso. E estamos aqui com, né, primeiro vamos fazer o seguinte, vou te apresentar logo o Sérgio, né? Depois já jogo para nossa convidada aqui, ela já vai chegar chegando, tá bom? Então, Sérgio Pastore, a gente tava um tempão sem gravar, tava com a saudade de você, menino. Como você tá? Tudo bem, graças a Deus, muito bem. A gente fez um hiato que foi consideravelmente longo, eu acho, né? Fica da minha parte, eu acho que foi. Mas eu estou muito feliz. Boa noite, olá a todos que estão nos ouvindo. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui e espero que voltemos com tudo aí, bola total. Demos uma renovada de forças aí lá no Nordeste e vamos que vamos. É, como o Sérgio comete muitas gafes, a gente sempre fala, lá ele, né? A gente teve que chamar alguém que representa a cachaça lá ele, pra, pra tirar, Sim. já tirar de letra essas gafes do Sérgio. Estou aqui com a Sol, com a Sol. Sol, já fala logo, é Sol Leonina, Sol Cerqueira, como que você é conhecido? Que pra mim você é simplesmente a Sol, a mulher que chegou brilhando e já era, aquecendo os corações de nós bartenders do Sudeste que temos corações gelados. Fala, Sol, o palco é seu. Olá, edição! E aí, meninos, tudo bem com vocês? Oi, pessoal que tá escutando. Rapaz, para falar de Sol, eu tenho que falar da Natália. Oh. Porque, olha, começa por aí, né? Outra galera vai falar assim, como assim seu nome não é Sol? Não, meu nome não é Sol. Meu nome é Natália Cerqueira. Tá bom, essa nem Aí eu já sabia. começa assim, bombástico. Bombástico. Muitas pessoas descobriram isso na hora que vinham me pagar no Pix. E ficava, quem é Natália? Pra você ver, não tive mais como esconder isso. Mas para falar da Sol, a gente tem que falar da Natália também, que é história, viu? Então já começa a falar como Natália virou Virou Sol. sol. Cara, a Sol, ela nasceu de uma época que eu tinha uma amizade com uma amiga que era canceriana e eu, leonina, né? Leonina. E aí o câncer, o regente é a lua, né? E o do leão é o sol. A gente falava, não, eu sou lua e você é sol. Né? E aí já tinha esse negócio todo de leonina, que eu me achava linda, e isso, aquilo. Aí eu fui seguindo na onda. Depois virou algo muito mais complexo, né? Deixou de ser um personagem, uma marca, para virar, de fato, uma pessoa só. A Natália Sol. No início, eu também trabalhava com música eletrônica e acabou criando todos esses laços, né? Todos esses laços de conexão de brilho, de fato, de brilho de uma pessoa que passa boas energias, e foi trazendo todo esse contexto, de fato, de Sol até o que ela é hoje, né? Então, a Sol ela foi sendo moldada, não só do nome, não só do pejorativo da estrela, né, Sol, mas também do sentido todo do que representa, do que esse nome passa, né? De ser uma pessoa que passa boas energias, de ser uma pessoa que brilha, de ser uma pessoa que é maravilhosa. Então, eu levo todo esse sentido também. É, só o Sérgio riscando ali que ele achou que era Solange, né, o nome dela. Então. Eu tô tirando Todo aqui mundo para falar pensa, falando então. Soraya, não tem nada a ver. Não, aí o povo olha, não, eu não me conformo, não tem nada a ver. E seu nome também é tão lindo. Eu falei, gente, mas a galera me chamava de Nath, de Natália, eu ficava, cara, não. E comecei a trabalhar, como eu disse, com festivais de música eletrônica, comecei a trabalhar também com projetos culturais antes de ser bartender, e aí a galera começava a me chamar pelo nome e me incomodava. Não me pergunte por quê, mas me incomodava. E aí eu falei, vou utilizar Sol aqui, vai ser um nome de trabalho. E quando eu fui ver, deu nisso aí, a galera toda já é só pra cá, só pra lá. É bom que você pelo menos foi inteligente, colocou um nome de trabalho tipo Sol, que
tem um pessoal meio burro, né? Põe um nome tipo Mave, alguma coisa muito grande, assim. Já. Você Pergunta foi. de onde que veio isso daí, né? Que eu também imaginava que esse nome foi um Maverick. Depois que eu fiquei assim, eu falei, como assim? Mas Vê o quanto esse menino bebe, é que nem o carro. Ele bebe que nem o carro, é por isso que veio daí. Ele pode contar qualquer história. Corria muito quando jogava futebol e não sei o que. Não, a única coisa que justifica esse nome é o quanto esse menino bebia. Parecia um V8. Mas o Sol, vamos focar na Sol, né, Sérgio? Isso aí. Você era DJ mesmo ou trabalhava com produção? Meu Deus, DJ. Eu já pensei em ser DJ também, viu? Outra coisa que eu já pensei em ser na minha vida, mas não era DJ não. Na época eu era comissária, vendia ingresso. Comecei vendendo ingresso e daí eu era uma das melhores comissárias, eu vendia bastante, era das que mais vendia. Então eu comecei a me estudar com a galera da produção e daí do nada tinha tornado coordenadora, né? Aí eu fiquei responsável pelo evento, o dono era do Rio Grande do Sul e eu era responsável aqui em Salvador. Então era eu para ser responsável por uma equipe, pelas pessoas que estavam no evento. Acho que foi a maior responsabilidade que eu já tomei na minha vida até hoje, a maior loucura, né? E também quando chegava, que a galera via que tinha que, tipo, uma área que é completamente, grande parte, dominada por homens. Hoje, cada vez está sendo mais modelado isso, né, em várias áreas. Mas os caras, quando chegavam e via que era uma mulher que estava responsável, perguntou, oxi, cadê o dono que eu falo? E tal, que é essa? Né? E aí, aos poucos, a galera viu, não, de fato ela está representando, de fato ela está fazendo o que tem que ser feito. E aí o nome Sol também foi crescendo ainda mais. Tanto que quando você chega no meu Instagram, é tudo muito misturado. De tudo que eu faço. Tudo que eu faço é o que eu já fiz. Não só do pessoal do bar. E é por isso que o nome Sol vai chegando longe. Porque eu não foco só no pessoal do bar, eu foco nas pessoas. Nas pessoas e em tudo que eu faço. Né? Então, acaba alcançando sempre mais pessoas por causa disso. Entendi. E quando foi essa guinada aí da Sol comissária aí, meio promoter pra Sol bartender? O que aconteceu com você aí? Qual que foi o dia fatídico? Cara, foi algo muito inusitado, assim, eu já era a garota dos drinks, né? A garota dos drinks doido, né? Que você bate leite condensado aqui, faz um negócio ali, mas eu fazia as loucuras e a galera gostava. E aí eu vi um curso de bartender no Senac, né? E eu falei, cara, vou fazer, ganhar uma graninha extra e tal. Ok, nessa época eu já era coordenadora e fiquei fazendo um curso de bartender e sendo coordenadora. Por sinal, no último dia que foi do curso, né, que a gente tinha que fazer um coquetel, apresentar e tal, foi o dia que começou a desandar as coisas na área da coordenação. Foi, inclusive, meu último evento. Né, começou a desandar e tal, e tanto que eu não cheguei nem a ir para o evento, porque eu fiquei muito mal, tive ataque de ansiedade e tudo mais. E aí depois eu falei, não vou seguir mais com isso. Comecei a fazer alguns eventos, né, e tal. E aí veio a pandemia, parei, fiquei parada. E só em 2000, estamos o quê? 23, ano passado, só ano passado, que de fato eu voltei a fazer um evento aqui, outro evento ali, né, que foi de fato como eu comecei indo atrás das pessoas, sempre dependendo dos outros, né? Aí vai atrás de um aqui, vai atrás de outro ali. Se precisar de mim, me indica. E nesse corre, né? Foi aí que uma dessas pessoas que eu conheci na Rave, que foi a Leila, que é uma grande parceira minha aqui de Salvador, que eu vi ela trabalhando num speakeasy que tinha aberto aqui. Aí eu queria conhecer, porque eu sempre amei esse conceito de speakeasy e tal. E eu falei para ela, me manda o cardápio para ver como é que é, para me preparar, né? Porque isso foi uma facada para me preparar, né? Para conhecer o lugar. Então, depois ela me chamou para ir trabalhar lá, para fazer um extra e tal, que estavam precisando, e foi aí que eu comecei. De fato, foi o meu primeiro bar que eu entrei. Né? Quem me recebeu lá foi o Abel, que eu tenho hoje como mestre, que de fato eu comecei lavando os copos, lavando os pratos, pedi a ele para fazer um drink, e daí foi começando. Derrubando cachaça daqui, derrubando o sumo dali, e agoniada porque a garçom ficava apertando minha mente. E aí foi ele que foi me ensinando as manhas, né? Não, tenha calma, a garçom vai ter que esperar. Tem o tempo de cada coquetel.
E eu abri a garrafa era de boca aberta e derrubava tudo. A menina, foi uma loucura. Mas foi assim que eu, de fato, comecei, né? E isso ainda foi o início, a pontinha ainda do iceberg, né? Fiquei um tempinho fazendo isso nesse lugar. Depois fui para outro lugar para fazer isso também. E fui nessa, fui passando de bar em bar, insistindo muito, indo em muitos encontros, né? Não tinha muitos encontros, hoje a gente está tendo um pouco mais aqui em Salvador, mas indo nos encontros que apareciam, indo nos guests que tinham, estando nos lugares. Foi assim que, de fato, eu comecei a ser um pouco mais vista, né? Estando nesses lugares. O Marcos, né, que é um amigo, ele pegava e falava para mim, no primeiro guest que eu fui, que inclusive foi o do Dilton aqui em Salvador. Ele falou que não é visto, não é lembrado. Bora no guest e tal, e eu dura, sem dinheiro nenhum, falando, meu Deus do céu, tô lascada, mas bora, né? Bora, fui, conheci o pessoal e daí eu vi a importância de estar nesses lugares. Né? A Sol, de fato, foi moldada, é uma mistura de vários bartenders, né? A mistura de várias conversas, de várias trocas, de várias experiências, né? Antes do bar, com um projeto cultural, com tudo que eu fiz antes disso, toda a luta que eu fiz antes disso, e também nesse processo de construção, né? Esse processo de construção com as pessoas e dessa troca com as pessoas. É assim que eu fui, de fato, me moldando. É engraçado que você é uma referência hoje, né? Você, tipo, começou há pouco tempo. Agora que fala isso, eu falo, gente. Mas tipo, você começou há pouco tempo, teve muitas referências, mas você conseguiu colocar a sua personalidade, né? Seu jeito. Que eu que tive o prazer de conhecer pessoalmente, né? Porque o Sérgio era pra ter ido, tá? Naquele rolê que a gente foi, Monan, Pernod, né? Aí, na real, ele que me agitou mais pra ir, né? Nisso aí. E, tipo, né, foi bom. E dá pra ver dá pra ver esse magnetismo, né? Que você tem, assim, a galera fica em volta, a galera te ouve quando você fala. Você tem como, eu sei que é difícil, né? A gente explicar isso. Muitas Na vezes. verdade, isso tem. Eu acho que isso tem um nome, é carisma mesmo, né? É o charisma, é o charisma. Charisma. Então vamos falar charisma. Mas pessoas carismáticas causam isso, né? E realmente você é muito simpática. O dia que eu estou conhecendo esse ambiente de guests, eu me encantei com os eventos que teve por causa de algumas semanas aí fortes aqui em São Paulo, né? Tô com saudade, meu Deus, nossa. Nossa, mas foi muito legal. Porque o que você está falando, eu concordo. O guest tem um momento curtição, mas o guest tem um momento de troca de informação entre a turma gigantesco. É a galera conversando de receita, conversando de produtos, conversando de marcas. Eu fiquei bem impressionado o que é o guest para quem está dentro da área. Não é, não, pô, é só curtição. Não, é justamente o contrário. Ele movimenta o cenário, ele traz as marcas, faz as pessoas enxergarem. O bar é novo, pô, vamos conhecer esse bar. Ele tem uma pegada muito diferente, né? E isso faz todo sentido que você está falando. Você vai aparecendo, você vai trocando ideia, vai pegando referências. Então, entra aquele negócio, né? O cara que se isola não chega em lugar nenhum. E é um fato, é complicado. Tem que estar entrando em contato, tem que estar conversando, tem que estar fazendo parte do meio, né? Para você se atualizar. É muita coisa nova. Então, eu acho muito legal. A sua história eu acho bem legal. Nessa questão de estar nos lugares, mas, por exemplo, comparado ao BCB do ano passado para esse ano, não só que a galera da Bahia desceu em peso, fiquei muito, muito feliz com isso, né? Porque eu sempre falo pro pessoal que para a gente crescer cada vez mais o nome da Bahia, precisa ir todos juntos, né? Nessa luta. Ano passado foram poucas pessoas, eu acabei indo sozinha, né, de certa forma, porque tava outros bartenders daqui, mas cada um tem seu rolê, né? Bati até com a Bel, que tava falando com vocês, mas cada um tem seu rolê. Então, eu acabei meio que ficando sozinha, fiz muitos rolês aleatórios, conheci os lugares que eu queria conhecer, porque eu sou muito caótica, né? Conheci os lugares que eu queria conhecer. E aí, comparado com o ano passado, que, tipo, não conhecia ninguém, tinha uma conversa, outro bartender, outro, tipo, o Puma, a Thalita Simões, mas, tipo, são bartenders que a gente já tem como referência da coquetelaria, né? Eu tô falando dos bartenders que a gente tá hoje todo dia na Barra,
tá todo dia na barra, tá toda galera de vários estados que tá todo dia ali trabalhando na barra, e eu não tinha essa troca com esse pessoal, além do pessoal da minha cidade, né? E aí foi que eu conheci alguns, tipo a Ana Negra, o pessoal lá de Brasília, que a gente se conheceu, e hoje a troca que a gente tem é muito maior. Muito maior. Além de projetos que eu vim fazendo de lá para cá, né, que a gente acabou trocando ideias, mas hoje eu chegar no BCB, comparado ao ano passado, que ninguém me conhecia, passava e, tipo, ninguém tinha uma, mas uma bartender passando, e a galera falar, você quer sol? Cara, eu acompanho o seu trabalho, cara, eu amo o que você faz. Eu falo, gente, o que vocês estão falando? Eu fiquei muito surpresa com isso, né? Eu já imaginava que, claro, eu fosse chegar, fosse encontrar o pessoal, porque eu já tive, como eu falei, tive muito mais troca do ano passado com bartenders do que do ano passado para cá. Só que eu não imaginava que várias outras pessoas chegariam e querer me abraçar e pedindo para tirar foto. Eu falei, gente, que massa, ver que seu trabalho está chegando muito longe. E foi como o Sérgio acabou de falar, nessa questão de se isolar, né? Tem muitos bartenders que têm muito mais tempo de área do que eu. Eu me formei como bartender em 2019. Comecei, de fato, a trabalhar no bar, como eu falei para vocês, do ano passado para cá. Então, o que diferencia isso, né? Exatamente esses contatos, essas relações, você estar nos lugares, você investir seu tempo nisso e ser doido, cara. Você tem que ser doido, tem que acreditar na sua ideia, entendeu? Acreditar na sua maluquice. Porque senão não anda, tá rindo do quê, Mauri? Tem que ser doido, né? Doido, Eu falo assim, ó, que pra quem não conhece ainda o Maverickcast, né, ou quem não participou, em off, né, a gente pergunta, fala assim, ó, vai ser mais ou menos assim, eu falo com a Sol, vai ser um manual pra galera seguir mais ou menos seu caminho, então passa aí umas dicas legais, a dica dela, né, seja doido. Tem que né? ser, seja doido. Não, isso sou eu literalmente, assim. É claro que cada um tem um jeito de expressar o que você quer passar, né? Tem muitas galeras também que não são muito, assim, ativas nas mídias sociais e tal. Aí você vê esse negócio de raio de sol, eu comecei a inventar isso, aí a galera já começava a me zoar. Eu chego na academia, bom dia, raiz de sol, a galera fica zoando com minha cara. Aí eu falei, vou lançar então a onda e vou colocar raios de sol. Aí vai eu botar ali por raios de sol. Eu falei, vocês querem zoeira, mano? Então bora. Eu tô aí pra isso, entendeu? E eu entrei nessa onda de bar pra começar pra entrar no bar você tem que já ser muito doido, né? Depois que a gente passa e vê muita coisa, aí você começa a ser mais doido ainda. Então eu falei, cara, eu vou ficar de boa, vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, mas pra, tipo, a galera hoje me vê da maneira que a galera me vê, eu tive que empurrar muito. Lá ele. Então eu tive que, tipo, galera, eu sou assim, quero me vestir assim, eu quero agir assim. E no início a galera ainda se assustava, né? Tipo, quem dessa mina que tá chegando agora tá já fazendo isso, empurrando as coisas assim, entendeu? Então, até hoje ainda tem complicação referente a isso, mas eu vou seguindo, entendeu? A galera daqui super me abraça. Mas você gosta de empurrar peso mesmo, né? Porque pra quem gosta de puxar ferro igual você, meu Deus, viu? Eu vi um vídeo de crossfit dela que eu cansei daqui, velho. Isso é outra coisa, entendeu? Que puxa, como eu te falei, eu acabo atingindo umas pessoas porque eu não foco só no bar. Cara, a área de bar, quem não é bartender, a gente tem nosso nicho. Eu já trabalhei, como eu te falei, com música eletrônica, com movimentos culturais, e isso tudo é um nicho. A galera se fecha ali. A galera de bar se fecha a galera de bar, a galera de rave se fecha a galera de rave, e por aí vai cada um no seu nicho, cada um vai se seguindo no seu nicho. Eu passei por tudo, né? Eu faço cross, tem a galera do cross. Já trabalhei com rave, tem a galera da rave. Trabalho com bar, tem a galera do bar. Então eu vou seguindo nessa onda, vou procurando atingir todo mundo, criar uma coisa que seja para todo mundo de fato. Entendeu? Porque assunto de bar, eu falei, cara, eu não quero chegar no meu perfil só ter vídeo de drink ou coisa do tipo. Isso já tem 1000 pessoas que faz. O que eu vou fazer de diferente?
né? Porque eu sempre gostei de ser diferente. Quando eu boto uma trança, eu não gosto de ser trança igual. Quando eu visto uma coisa, eu não gosto de vestir igual a ninguém. Eu gosto de ser diferente, eu gosto de ser diferentão. Chamar atenção, de Então, causar. a primeira dica que a gente tirou da Sol hoje aqui, vamos fazer assim, foi rompa bolhas. Vi em vários níveis de coisa. Mas a Sol pode falar uma coisa pra gente aqui que poucas pessoas podem. Qual é o nicho mais chato? Dos bartenders ou dos crossfiteiros, do crossfiteiro aí? Porque são dois nichos bem chatos. Qual que você acha que é o mais, assim? Pô, e você me pegou agora. Já, eu quero te pôr na saia justa aí, ó. Rapaz, eu acho que a área de bar, velho. Eu acho que a área de bar. Infelizmente, eu acho que era de bar, né? Porque no Trois, a gente tá pouco se mexendo pra nada. Tanto que todo mundo se veste do jeito que quer, faz o que quer, se acaba, sai sujo, imundo, entra com cabelo de um jeito, sai com cabelo de outro. Então, tipo, é uma galera que tem as suas chatices, mas é algo muito mais flexível. No bar, depende muito, né? Você tem, às vezes, ter cuidado com o que você fala, com quem você fala, como você vai agir e tal. E então, desde o início, quando eu fui passando por essas etapas de, tipo, ter que consolidar, vamos dizer assim, a minha marca, que sou eu, né? Eu sou minha marca. Tanto que no Instagram mesmo, quando a galera, no início, quando eu comecei, falou bastante de eu ter um perfil profissional e um perfil pessoal. Falei, gente, eu não tenho tempo nem de consolidar minha vida, como é que eu vou ter 2 perfis? Eu falei, não, eu vou largar tudo num perfil só, vai ser só aqui fazendo cross de manhã, vai ser só se acabando ali de trabalhar à noite, e vai ser isso que a galera vai ver. Quem quiser ver, que veja. Quem não quiser, é isso. É o que temos para hoje. Entendeu? Então, na área de base, você tem que ter mais esse cuidado com essas coisas. Então, tem coisas que eu evito postar, tem coisas que eu evito, às vezes, comentar, que são assuntos mais polêmicos. Eu tento trazer coisas mais leves, né? Tento trazer coisas leves. Então, por isso que eu não tenho cara de pau. Fico fazendo minhas palhaçadas, fico fazendo minhas resenhas. Aí, às vezes, invento de fazer um projeto, de gravar algum vídeo, alguma coisa. Então, eu tento trazer essas coisas mais leves, diferentes, que não vem em outro perfil. Para exatamente a gente sair um pouco, às vezes, dessa bolha, né? Levar a coquetelaria de fato para as pessoas que são leigas também, de uma maneira mais divertida, uma galera mais, como eu posso dizer, que a galera consiga entender mais, né? De maneira mais simples. Como você, sendo você mesma e sendo meio, pô, assim, sem pensar, sem ter pretensões, como que você conseguiu chamar a atenção de uma destilaria para você ser embaixadora? Como que foi esse... eles também são doidos, assim, né? Porque, né, já... Como que foi esse casamento aí? Para você ter noção, o primeiro guest que eu fiz foi em agosto do ano passado, que foi o Rude, da casa aqui de Poró, que me chamou. Né? E eu falei para ele, Rude, eu não sei nem criar um coquetel. Não tenho nem essa base assim para criar criar coquetel e tal. E de que outras colegas minhas vão poder fazer. E aí eu acabei me jogando, eu fui lá, a gente conversou, acabei criando um drink no mesmo dia e tal. E beleza, foi aí que foi começando. A galera, pô, tá fazendo um guest. A menina que tava ali resenhando outro dia, tá fazendo guest e tal. Mas o principal, que eu comecei a ser embaixadora esse ano, parece que faz anos. Todo mundo já é bem íntimo, assim, e tal. Parece que faz anos, mas eu comecei a ser embaixadora, de fato, da cachaça da Pato Preto esse ano. Que eu, por sinal, estava querendo começar a trabalhar com cachaça e eles acabaram me convidando. Mas o fato de ter chamado a atenção deles foi exatamente de estar nesses lugares. Estar nesses lugares, a galera gostar de mim, ser simpática, ter carisma. Foi toda essa questão do que vocês estavam falando. De ser doida também. De ser doida também, de falar, de resenhar, de ser comunicativa. Eu sou muito comunicativa, eu falo pra caramba. Então você junta todo mundo, né? E tem o Cláudio e o Ivan, que são os donos da destilaria, junta com a Lê daqui, que é embaixador da Vieto, junta a Thalita Cacho, que é embaixadora da Vieto também em Recife, junta o Marcos Gavão. Só tem gente doida, cara. Senta numa mesa todo mundo. Pra quem tá vendo aí, ó, pelo YouTube, eu recebi aí das mãos do Cláudio
um gin Aviator. Olha, muita gente disputou por essa garrafa, viu? Ó, Gin 42 Botânicos, o único Gin 42 Botânicos das Américas premiado. Nosso Gin Premium. e tá tudo escrito aqui, sobre. ó. Tá tudo escrito aqui, né? Quem tá vendo no YouTube, no rótulo atrás, pro Sérgio, olha que legal, não contém glúten, né? O Sérgio que tem várias limitações aí, ele já vai, quando ele vier aqui pra Você casa... que puxa aí, quando ele provar isso daí, você que lute, era. Quando o Sérgio vier aqui no apartamento, a gente abre aí. E já queria mandar um abraço aí pro pessoal do Pato Preto, foi bem legal. A gente teve um contato bem bacana aí na BCB, falaram bastante bem aí de você também, né, pra mim. Falou, pô, conversa bastante com a Sol, porque ela veio... E, tipo, um dia a gente fala só deles, né, aqui, né, da destilaria. Eu quero guardar um espaço pro... O Cláudio pra ele falar. É. Ali tem história pra contar, é muita história. E, sendo que, né, o Sérgio que gosta de fazer os crossover, né, dá pra chamar a Thalita Cátio, né, a Sol, o Cláudio. Aí pronto. Aí vai ser 3 horas de programa, meu filho. Olha, eu tô falando, é só gente caótica. É só gente caótica nessa destilaria. Junta todo mundo. É só gente caótica, é só gente doida. Acho que é por isso que todo mundo se entende, todo mundo se gosta. E a gente ama o trabalho que faz também. É meio com a família mesmo. Mas eu não nego que eu fico sempre empolgado com essa oportunidade, não. Porque, meu, já tem 2 nomes que eu vou gostar de conversar forte aí, né? Thalita Cátio, pô, queridíssima, nossa, você também já um amor de simpatia com a gente. E a real... Daqui a pouco vão falar que a gente é paneleiro já. Já vão ganhar fama, assim, total. Olha, não, vocês já estão sempre a mesma patotinha. Já falam isso. Mas, gente, a gente tá falando com a galera que tá sendo muito simpática com a gente. É isso. Cara, assim, vamos até pedir licença pra Sol aqui pra explicar um pouquinho isso aqui, tá, gente? A gente não é paneleiro, não, tá? A gente trata todo mundo igual. Aí falaram até, vocês divulgam vídeos de um, mas não de outros. Cara, a gente pede pra todo mundo mandar vídeo. Alguns mandam, outros não. O que eu posso fazer? Não. Eu não vou obrigar o cara, você participou, você vai lá, manda. E, meu, e o pessoal aí do Nordeste, né, de Minas pra cima aí, cara, vem acolhendo a gente de um jeito muito especial, cara. Tem nem como a gente falar assim, o Sérgio é paneleiro sim, tá, gente? O cara foi aí pro Nordeste agora, o cara é paneleiro sim. Ele tava aqui por cima. Tava, o Sérgio é paneleiro. Mas só, vamos lá, explica pra mim, vai. Eu já perguntei isso pra outras pessoas, mas eu quero você falando, você tem um jeito, acho que mais fácil de eu entender, né? Que você já fala logo qual que é. O que é ser um embaixador? O que o embaixador faz, assim, quando os caras aí da destilaria falou, você vai, sei lá, a embaixadora tem que fazer embaixadinhas com a garrafa, o que tem que fazer? Explica. Se fosse pra fazer isso, não tava dando pra fazer não, viu? Assim, esse ano eu já queria começar a trabalhar com a cachaça, aí o Cláudio pegou e me convidou, falou que queria, de fato, ele já tinha um produto já na destilaria, né, que eu já conhecia também, só que aí ele me convidou, não, acho que você é a cara da cachaça, e tal. Eu falei, cara, eu já tava querendo trabalhar com cachaça, recebi essa proposta, então veio na hora certa. Acho que foi muito, muito que destino mesmo, eu sempre falo isso, né? E aí a ideia mesmo, eu sempre faço um pouco mais além, mas a ideia mesmo é estar sempre divulgando a marca, fazendo ações pela marca, né? Como a gente fez guests aqui, a gente fez guests com café, o primeiro guest com café da Bahia, que teve cachaça também. A gente fez o guest das Minas, só mulheres na Barra, trabalhando com cachaças baianas. Então, é fazer essas ações, tá divulgando sempre produto. Eu também procuro sempre, no mês de março, fui logo na guinada do mês da mulher. Convidei as minas também do Brasil inteiro, a Thalita, a Pri Morales, a Ana Negra. Convidei para a gente fazer logo, era para fazer um drink com cachaça. A ideia era fazer uma cachaça da sua região, então cada um utilizou uma cachaça. Levando mais o nome eu quis levar o nome da cachaça, da marca, e eu junto. Então, eu fiz essa collab, né? Como vocês estavam falando, eu fiz essa collab, né? Mas cada embaixador trabalha de forma diferente. Eu, de fato, abracei, não só pelos meninos, pela maneira que eles me tratam, pela abertura que eles me dão de poder estar fazendo isso, de poder estar trabalhando, mas também pelo fato de querer trabalhar com cachaça. Então, eu fui
indo nessa guinada, mas cada embaixador pode trabalhar de forma diferente, aí depende mesmo acho que depende muito do nível da destilaria, da marca, ou até do próprio embaixador, né? Qual acordo ele pode fazer com a destilaria ou com a marca que for tá sendo trabalhado. Eu abri, de fato, as fotos para poder estar fazendo de vários outros tipos, além de só guest ou ações, né? Faço nos vídeos na internet, sempre levo junto a cachaça também, já é meu amorzinho. Tava na garrafa aqui. E esse nome aí, o La Ele, que tá bem na moda hoje, né? Pra quem... Antes de entrar na moda, a cachaça já existia com esse nome, né? Porque La Ele já é uma coisa que a gente já utiliza aqui mesmo, entendeu? É aqui pelo Nordeste, né? Inclusive, muitas pessoas utilizando errado, mas enfim, não vamos entrar nesse Peraí. Agora queremos saber como utiliza... saber como Então... editor, o corte agora, ó. Como é a forma correta de utilizar o La Ele, tá? No Brasil agora fora tá todo mundo utilizando por sol. Manda aí, qual a forma correta de usar o La Ele? Olha a responsabilidade. La Ele a gente utiliza para qualquer comentário pejorativo que as pessoas fazem de algo que você não faria, né? De algo que você não faria ou de algo que seria absurdo demais para você estar fazendo, né? Você vê qualquer coisa que a gente fala, olhe, e a pessoa vai levar algo por duplo sentido. Então a gente já fala, ó, lá ele. Então são essas questões do duplo sentido das palavras que a gente utiliza e também de algo que você não faria, o que seria muito estranho no sentido de como você for falar, né? E tem pessoas utilizando por qualquer motivo, né? Qualquer coisa. Acabou virando moda e a gente, o que vocês estão fazendo? É uma coisa que a gente já utiliza há muito tempo. E a cachaça já tinha esse nome lá, ele antes, né? Bem antes, na verdade. Que é uma coisa que já é normal pra gente. Por exemplo, a gente tem a cachaça reserva, a prata e as jambibes. Aqui tudo a gente utiliza isso, jambibes de jambu. Mas a gente coloca maracujibes, ambibes, aqui aqui é uma quinta série eterna, entendeu? Então, coisas que a gente já utiliza. E aí a gente trouxe para a cachaça. Né? E a galera ficou parecendo que foi lançado para da moda, não, mas ela já tinha mesmo esse nome, antes de tudo já. Que legal. Mas agora eu vou perguntar, essa abreviação que vem, o lá ele, não é olha lá ele, ou lá vem ele? É alguma coisa nesse sentido? Ó, lá ele, ó. Lá vem ele, não é tipo isso? Tá vendo essa resposta? Eu acho que não, viu? Eu acho que ele tá nessa onda aí mesmo. Aí nem a gente sabe mais de onde vem as coisas. Tanto que cheguei em São Paulo, eu tava falando, não se preocupe, porque eu não faço zoada. Aí o cara, eu só sei que é zoada porque eu sou lá do Nordeste também. Porque se você falasse zoada, o povo não ia entender aqui, não. Eu falei, tá. Então já tem coisas que a gente... Eu falei pra uma pessoa, uma vez, de Minas Gerais, rapaz, que barril, viu? Ela, barril? O que é barril? Barril de barril? Eu falei, não, cara, quer dizer, nossa, complicado isso e tal. Então são gírias mesmo que a gente tem de cada lugar, né? E aí as pessoas ficam tipo, o que tá acontecendo? Depois que a gente vai entendendo que de fato tá naquele lugar. Inclusive, até o meu sotaque mesmo, eu vim entender a questão do meu sotaque quando eu fui para São Paulo, né? Que aí você sente mais a diferença, sente muito mais a diferença do sotaque. Porque normalmente pra gente a gente não sente, né? Sim. Eu quando eu vou pro Nordeste, na casa dos meus parentes, a gente sempre acha que não tem sotaque, né? Aí até o pessoal começar a imitar a gente. Aí quando começa a imitar a gente, meus primos todos vão falar comigo, fica assim, ô meu, vem cá, meu. E eu falei, não fala assim, né? Eu não falo meu, não fala assim. Eles ficam, meu. Eles falam, seu o quê? Toda hora, assim. Eu falo, meu, eles, seu o quê? Aí eu retribuo, né? Que eles tudo, eles falam que é massa, né? Aí eles falam assim, nossa, aí é massa, né? Eu falo, mas qual massa, né? Então, é uma briga nessa. Mas o lá ele é bem interessante, porque é uma gíria até jovem, né? Pra cá, e eu tô trabalhando às vezes com os jovens aqui, aí eu falo uma coisa tipo assim, pega o macerador aí pra mim, lá ele. Pô, o que eu fiz? Tipo, é isso que eu tô falando, entendeu? Ou fala, nada, assim. Eu falei pro menino, né? Eu falei pra ele assim, vamos fazer o seguinte, eu quero, né, na estação, no último trabalho que eu fiz, eu quero todo mundo na estação aqui do lado. Aí falei pro menino, você ficar bem atrás de mim. Aí ele, lá ele.
Eu falei, meu Deus, cara. Basicamente, aí você usou no sentido correto mesmo. Eu falei, mas cara, Ou já tá nessa. a pia tá atrás de mim, você tem que ficar lá. Então, eu tinha que falar que tem que estar atrás de mim. Então, eu tinha que falar, entendeu? É muito complexo pra mim, cara. Mas aí já usou, a galera já fala. Não tem nem pra onde correr frente a isso. E aí a gente lançou bem exatamente quando tava nesse auge todo, né? Então, a gente já pegou um engate e qualquer coisa que ela já falava lá, o próprio pessoal já fazia propaganda pela gente, né? Aí logo depois que lançou, eles me convidaram para ter noção em fevereiro para ser embaixadora. A gente parece que faz anos, mas foi final de janeiro para início de fevereiro, mais ou menos. E aí a gente foi o quê? Acho que em março, se eu não me engano, teve um campeonato do Rabo de Galo. Aí a gente acabou levando ainda mais, né? Que competiu eu, Cláudio Alê, né? Acabei ganhando e a gente leva ainda mais o nome da cachaça, né? Posso fazer agora uma outra pergunta? Mas, claro, daqui Cultura para do isso, rabo né? de galo e aí na Bahia, como é que tá isso aí? Não entendi. Cultura de beber rabo de galo aí na Bahia, como é que tá sendo isso daí? Cara, eu não falo nem só no sentido do rabo de galo em si, mas eu falo no sentido da cachaça em geral, né? Eu acredito que ainda é uma coisa que precisa ser muito trabalhada. O mestre Erivan trabalhou muito para isso e a gente sempre fala que é principalmente agora que eu sou embaixador de cachaça, eu comecei a entender ainda mais isso, né? Dessa importância e de como isso só é meio que mostrado por imagens, né? Por imagens, por palavras, mas de fato na hora de fazer algo, a galera empaca ainda nisso, né? Por isso que eu fui logo botando o pé na porta para poder fazer isso. Tem cachaças que têm mais anos do que a gente aqui, não só aqui, mas no Brasil inteiro, e ainda fica um pouco pacado nessa questão de marketing, de divulgação, né? E é por isso que a gente conseguiu também se destacar. É a questão do ser visto, de estar nos lugares, né? De levar a cachaça. Eu também já sou doida, já chego junto. Então, foi a questão toda no geral, né? E aqui o rabo de galo ainda é uma coisa que o paladar de muitas pessoas não aceita, né? Que é uma bebida de procedência duvidosa, falar duvidosa. É aquele paladar de drink forte, né? Então, você chega aqui de fato no boteco, você vai encontrar, né? Já trabalhei em boteco quando era muito mais nova, e você encontra de todos os tipos de fusões duvidosas e a galera toma, entendeu? Mas ainda tem aquela lembrança de que quem bebe isso é cachaceiro, né? Tem um termo usado de cachaceiro, eu sou cachaceira, mas não é no termo que as pessoas lembram, é completamente diferente. Então, ainda é uma coisa que precisa ser muito trabalhada, de ser mostrado que, de fato, agora a gente está trabalhando isso como coquetel e tal, e pegar no rabo de galo também. Isso vai alavancando ainda mais, o concurso por aqui vai alavancando isso cada vez mais, mas não só o rabo de galo, a cachaça em geral, né? A gente tem agora também a Quiricó, que está exportando, aqui da Bahia, está exportando para Portugal, que foi lá, levou também para competir lá no rabo de galo. Então, são essas coisas que a gente precisa alavancar, né? A gente alavancando a cachaça, a gente vai alavancando o que vai junto com ela, né? Não só a caipirinha. Porque quando chega aqui o turista, ele não quer tomar gin, ele não quer tomar vodka, ele quer tomar cachaça. Quem me falou isso foi o mestre Erivan. A gente fez um programa depois do Rabo de Galo com a Dina Rachid, e ele falou muito sobre isso, né? Sobre essa cultura. A gente chega aqui, a gente não vê na carta de muitos bares, não vê drinks com cachaça. Se tiver um ou dois, ou às vezes só um drink clássico, ou às vezes só a rosca mesmo. Então, é algo que precisa ser trabalhado de maneira geral. Tem alguns bartenders aqui que amam cachaça. O Dan Moraes meu faz um cravinho maravilhoso. Então, tem um Dan, tem um Beto também, que é da destilaria. Tem o Ale, o pessoal ama trabalhar com cachaça, entre outros bartenders, mas isso é algo ainda que, de fato, se for levado para outros níveis, ainda é algo que precisa ser muito trabalhado. Eu vou fazer aqui o advogado do diabo, tá? Ah, Eu que trabalho com eventos, a Sol também, né? A gente conversou disso. É muito difícil você emplacar cachaça em eventos, uma vez que o cliente ele tem essa correlação de cachaça ser algo pejorativo, né? Ele trabalha assim, sim. tem a caipirinha ali, mas tem que ter a gin tônica, tem que ter o Moscow Mule, eles querem a vodka, eles E a querem o gin. caipirinha
sempre aquele perfil já que você sabe do pessoal que vai consumir, né? Já tem você já sabe de quem é que vai consumir. Porque normalmente o cliente ele tem aquela alusão, né, da diferença. Eu vou tomar gin tônica, eu vou passar mal. Eu vou tomar uísque, vai acontecer isso. Eu vou misturar um com outro, eu comecei com vodka, eu não vou pra gin, não. Aí tem sempre essa alusão dessas coisas, a gente sempre tem que educar, né? Mas a cachaça, ela tem um perfil de sabor. Ela tem um perfil de sabor, ela tem um perfil de aroma. Então, de fato, se você não utilizar ingredientes que valorizem a cachaça e o ingrediente, sempre vai ter essa alusão de que a cachaça é de cachaceiro, né? Que a cachaça é forte, isso e aquilo. Então, sempre vai ter essa alusão. A ela mesma, que eu estava falando aqui para vocês, ela trabalha bastante no evento, que ela é da área de eventos. Ela trabalha bastante a cachaça nos eventos dela, trazendo drinks que a galera se apaixona. Eu acho que é sobre isso, é sobre a gente levando aos pouquinhos, apresentar, entendeu? E tem que ir trabalhando, mas se sempre colocar nessa onda dos clássicos, do que a galera já conhece, sempre vai acontecer isso. Então, é a questão mesmo do trabalho. Como você me perguntou do rabo de galo, para a gente conseguir alavancar o rabo de galo, a gente tem que também ir alavancando a cachaça e mudando esse paladar. Senão, não vai conseguir emplacar também o rabo de galo e entrar nesse contexto, porque ela vai pensar, não tem cachaça. Aí entra vermute, não sabe nem o que é vermute. Já começa, entendeu? Então, se a gente não emplacar a cachaça, não conseguir levar ela para outro nível, trabalhar ela com outros sabores, com outras coisas que valorizem, vai sempre ficar nessa, né? Infelizmente. Tem que ser um trabalho de elevação de status, né, da cachaça, principalmente do meu ponto de vista, né, como eventos. A gente falou disso também, né, Sérgio, com a Maria Bento, né, que ela falou, em eventos eu trabalho da forma do meu cliente, assim, legal, tem a coquetelaria, defendo, mas eu faço ali mesmo o drink coloridinho, sim, ali, Sim. porque a dinâmica é outra. Gente, de novo, eu reforço, para quem não trabalha com evento, nunca vai entender essa dinâmica, tá? Não tem essa coisa de você impor. Muita gente fala para mim, mas por que você não monta uma carta só com cachaça? Cara, meu cliente vai olhar e vai falar, não quero. Não, Então, cara, não é. Não tem como. A minha parte, o que eu consigo fazer no evento? Quando um cliente pede uma caipirinha de cachaça, né, e limão ali, a caipirinha mesmo, eu sempre gosto de enaltecer aquilo. Eu falo, nossa, temos um tradicionalista, adoro. Nossa, você está tomando o melhor drink, na minha opinião, e tal. Eu tento incentivar esse consumo. Vender, né? Vender como algo de status, tá? Nossa, olha só, né? Usar as palavras-chave, né, para isso. Nossa, olha só, temos um tradicionalista, né? Qual o senhor que não gosta de ouvir isso, né? Temos aquele... eu gosto de levar sempre uma cachaça, né, de nome... Eu não posso divulgar nome aqui que o Sérgio não deixa, né? Porque ele é meio um velho, meio barreiro, assim. Mas, enfim, eu gosto de levar uma cachaça X aí para os meus eventos, uma garrafa só. Porque tem muita gente, tá? Principalmente senhores, que gostam de tomar uma caipirinha e pergunta para mim, você tem o velho barreiro aí e tal? E eu falo, opa, tá aqui, nossa. Tá vendo? Esse perfil de cliente. É o perfil que com certeza vai no boteco e já tomou um rabo de galo, por exemplo. Como a gente... geração de hoje... O nosso desafio é como criar novos senhores desses, né? Como criar novos bebedores e acostumar com o rabo de galo. E como fazer isso, Sol? Descasca esse pepino agora, tá? Como fazer isso na Bahia, que é um país... que é um país, ó. É meu país. Que é um estado... É um estado muito mais quente, né, do que São Paulo. E como você vender um drink não tropical, como você vai vender um drink não tropical na Bahia? Vocês já conversaram disso? Como que funciona essa estratégia aí? Não, na verdade, a gente não chegou a conversar sobre essa questão do rabo de galo, mas o Dan mesmo falou recentemente que ele estava fazendo uma consultoria que iria incluir o rabo de galo, porque já tem apesar da fama que subiu o Negroni, por exemplo, de um drink alcoólico, a gente pode ir trabalhando nessa linha, né, na linha dos drinks alcoólicos. Tem perfil de pessoal para poder consumir, mas é a questão mesmo de educar o paladar do consumidor, né? Evento, como você falou, é uma questão muito mais complicada. Você não vai conseguir vender um rabo de galo para um evento.
É muito complicado, ainda mais aqui, né? Como você falou, aqui na Bahia, um calor desgramado, chega a época de verão, a galera quer saber de rosca, a galera quer saber de algo com fruta, quer saber de algo refrescante e tal. Então, eu acho que, nesse caso, teria que ser feita umas releituras para poder estar aproveitando, utilizando esse paladar do consumidor, porque a receita original é algo que, para alguém que toma, recebe logo a pancada. Né? A gente ainda toma, tem pessoas que já tomam direto. Eu, por exemplo, que não tenho paladar para drinks muito fortificados, eu tomo, eu recebo a pancada, vou absorvendo, e depois a gente vai se acostumando com o gosto. Mas o cliente não é assim. Ele quer tomar, ele quer gostar e acabou-se. Não tem mais história. Então, mas uma coisa que eu acho que ficou interessante com a nova roupa, eu vou usar os termos aqui que eu acho que é melhor, mas depois que estiver errado, alguém pode falar aí à vontade. Falando do Rabo de Galo, ele tá vindo com uma roupa nova, né? Ele recebeu toda uma nova indumentária. Ele tá saindo daquele seu shotzinho padrão de boteco, o cara batia no fundo, bebia, virava e dava aquela talagada que o copo ia rachar a mesa. E agora ele tá indo pra um coquetel. A cultura é essa. E eu não acho nenhum problema nisso. Vamos. Pá! Vamos que vamos. É aquele shot virado. E eu entendo. Eu aceito e já fiz. Só pra ver qual é a sensação. E é boa. Vou nem comentar. Vamos lá. Mas ele está vindo numa proposta nova. E essa proposta nova, ela permite flexibilizar, porque pelo que eu vi até do campeonato, as propostas do campeonato, a entrada do vermute... O campeonato do Rabo de Galo abriu minha mente de um jeito, não só o fato de ter ganhado coisa do tipo, mas abriu minha mente para um jeito referente à cachaça, referente ao coquetel, que até hoje eu colho frutos disso, né? Então, é algo que a gente pode, sim, trabalhar. Né? Vai ser um processo, não vai ser algo que a gente vai empurrar de vez, mas eu posso gradativo, né? Focada no que eu falo, mas o que eu acredito mesmo é que a gente tem que ir, às vezes, com calma, né? O certo é a gente utilizar a receita tradicional, né? E se puder colocar numa carta de bar e tal, eu acho isso muito massa. Mas algumas roupagens, por exemplo, em evento a gente não consegue colocar dessa forma, né? A aceitabilidade vai ser muito mais complicada, mas é algo que a gente pode ir trabalhando aos poucos, entendeu? Eu acredito que não seja algo impossível, e a gente não pode acreditar que é algo impossível. Se esse coquetel hoje está sendo reconhecido internacionalmente, graças ao mestre Derivan, é por algum motivo. Então, a gente precisa acreditar que a gente pode, de fato, utilizar e colocar as pessoas, de fato, para começarem a consumir e se adaptarem, né? Se adaptar à caipirinha. Nem toda caipirinha é boa. A gente não sabe até hoje se é quadra, se é batida. Agora eu vou ter que fazer uma defesa aqui, hein? Primeira vez. Ouça o que eu tô falando. Primeira vez que não importava onde encostava. Manda uma caipirinha. Eu não falava mais nada. Caipirinha de cachaça. A única vez que me perguntaram você vai querer essa cachaça ou com essa cachaça? Não tinha caipirosca não, bro. Paraíba os negócios... Na Paraíba o bagulho é louco. Paraíba, eu falei, velho, aqui eu curti. Você fala caipirinha, meu amigo, não é Oscar não, é caipirinha, velho. Eu falei, mano, representou, viu? Mas eu acho que a releitura hoje que tá fazendo... legal, né? Mas eu achei bem legal a releitura que fizeram com o Rabo de Galo, e essa proposta justamente permite flexibilizar. Então, do mesmo jeito que o Negroni, eu vejo bastante coquetel feito com Negroni, que ele flerta com outros tons e outros aromas, com adições, e deixa ele ali... Eu acho legal também. O Rabo de Galo está sendo esse coquetel brasileiro. Ele tá sendo essa vertente. Então, ele pode ser mais tropicalizado. Eu não vejo que seja um problema. Ele vai ter algumas características, mas ele vai poder flertar também. Então, eu acho que no futuro, a longo prazo aí, a gente vai ter vários rabos de galos flertando já, né? Mas é especulação e a gente vai vendo, né? Vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver no que vai dar, mas como eu falei, e o que eu acredito mesmo é que a gente precisa trabalhar muito a cachaça
e assim levar junto com ela os coquetéis clássicos, né? Mas como a caipirinha se popularizou de uma maneira imensa, a gente precisa começar a trabalhar o rabo de galo, né? Que o concurso Rabo de Galo, que o Fábio tem feito um trabalho incrível, estava fazendo com o mestre Derivan, que foi levando ainda mais o nome desse coquetel, e ele hoje está sendo mais ainda reconhecido, a gente precisa começar a trabalhar o paladar desses clientes, né? Ou utilizando a releitura, o original, e ir adaptando, né, a cada situação, né? Tem cada situação, cada bar, cada restaurante, vai depender muito do público, então isso é toda uma questão à parte, né? Cada cachaça, né? Exato. Cada cachaça. A gente tem muito fabricante de cachaça. Cada cachaça muda. Aí a final lá do Rabo de Galo na BCB, né? Quem ganhou foi o Spola, né? E todo mundo sabe que participou do Maverickcast e ganha campeonato, né? Ele não ganha. Ele não ganhou porque é bom, pô. Spola era um molecão quando veio pra cá, pô. Não, né, fazia E nada. eu vi ele e a Pina antes. E aí eu falei, eu vou dar um abraço em vocês pra vocês já pegarem um pouco aqui da minha vitória e levar pra vocês. Ó, dito e certo. Eu falei, tá vendo aí? Quem não abraçou, perdeu, né, velho? Vai fazer o quê, né? Olha, eu não queria dizer não, mas... E a gente é pé quente, hein? É pé quente porque o outro cara que tava concorrendo ali no final e foi muito bem foi o Pedro Rezende também, que passou aqui com a gente, mano. O campeão de São Paulo. Participou do Maverickcast e ganha campeonato, cara. Isso aí é uma maldição do bem aí pra gente. Aqui ainda tem o Nacional ainda final do ano, eu tô aqui fingindo demência ainda. Pode vir, participou aqui, você tem grandes chances. Se você perder, é pra alguém que participou aqui também, viu? Aí a gente não pode fazer muita coisa. Ainda tem muita história daqui até lá pra ser contada. Mas, ô Sol, o que você acha, você que tá aí até pouco tempo, comparado com a fama que você já tem, né, com o reconhecimento que você tem, o que você acha aí pro futuro internacional? É uma coisa que você pensa? Você pensa mais ficar na brasilidade mesmo? Ou você pensa, quer saber? Sol brilha pra todos, ou pra fora? Mas, assim, eu já pensei, na verdade, em sair de Salvador e ir para outro estado. Só que depois eu parei para analisar e eu vi, nossa, a minha cidade, o meu estado, está precisando de fato que a gente alavanque a coquetelaria. Não que aqui não tenha profissionais incríveis, porque aqui não falta. Graças a Deus não conto nos dedos, mas eu falo também no sentido de mulheres, né? De levar o nome de mulheres, né, para fora referente à Bahia. E depois eu parei para analisar e falei, não, acho que ainda tem um trabalho ainda para ser feito aqui, né? Acredito ainda nisso, que ainda tem um trabalho ainda para ser feito aqui. Eu não descarto nenhuma possibilidade, eu sou sempre aberta a possibilidades e a propostas, mas por enquanto minha mente ainda está aqui no que precisa ainda ser trabalhado, no que tem que ser trabalhado, que ainda acho que tem muito ainda para alavancar, mas eu não vejo por que não, né? Não vejo por que não, mas eu acho que para chegar lá fora ainda preciso caminhar um pouco, aprender mais, trocar mais experiências, talvez fazer uma viagem, fazer um reconhecimento, né? E ir caminhando aos poucos. Eu acho que nesse sentido de sair de fato do meu país teria que ser algo que eu iria planejar muito mais. Tem coisas que eu faço de maneira aleatória, eu me jogo, mas tem muitas coisas que eu me planejo muito antes. Eu penso muito antes de fazer, né? E isso seria uma coisa que eu pensaria bastante, iria fazer reconhecimento, iria trocar ideias, trocar as experiências, para de fato ver se seria algo viável, se seria algo que com certeza valeria a pena, mas que se eu iria gostar também, né? De todo esse contexto. Mas é algo que eu recomendo sempre para todo mundo. Quem não quer sair, ver outras coisas, ver outros bares, conhecer outros países, é óbvio que eu penso nessa possibilidade, mas trabalhar fora, ainda não cheguei a pensar nisso, não. Legal. Mas aí eu vou te fazer então uma pergunta. Já que você não quer trabalhar fora, eu sei que você está querendo compartilhar raios de sol, é isso? Compartilhar o quê? Raios de sol.
Aí de Licores sol, raios de sol. Licores raios de sol. Eu ah, não recebi um ainda, Sérgio. Chegou um pra você aí? Não chegou. Eu quero entender É, essa história. foi- Não tem nada. Aqui a gente tá ficando no escuro, frio. Não tem brilho de sol ah, aqui. eu não sei, cobrando eu não sei se é a aí. Diageo ou se é a Pernod que distribui, mas não chegou aqui ainda, viu? Aqui também não. Ele tem uma gente apertando minha mente por causa desse licor, manda pra cá, manda pra cá. Eu falei, eu tô lascada, pague. Rapaz, isso daí foi uma história muito doida, né? Eu comecei, tem um vídeo bem antigo meu, né, na quarentena, que eu gravei de workshop de licor. Olha só a louca, né? Eu chego, dou risada, eu amo ver essas coisas antigas minhas, eu posto, não tenho vergonha disso não. Aí eu, cabelo curtinho ainda, tinha acabado de cortar o cabelo, gravando lá de como fazer licor em casa. E eu reposto isso até hoje, né? Foi aí que eu comecei com essa brincadeira, né? De fazer licor, fazia em casa, chegava sempre no São João, dava para minhas tias, o pessoal mais próximo, e a galera, por que você não vende? Tá uma delícia, que não sei o quê. E aí eu comecei, né, nessa brincadeira mesmo, mas vender mesmo só fiz isso esse ano. E aí eu tô falando, gente, que loucura que eu vou fazer. Tava na correria para viajar para São Paulo pro BCB e inventei de fazer isso dos licores, né? Nessa correria. Aí eu falei, não, quero lançar uma coisa mais bonitinha, mais organizada, né? E aí eu fui trabalhar, por isso que eu demorei tanto até de lançar. Aí tava trabalhando questão de rótulo, tava trabalhando questão da receita e tal, pensando em todo esse contexto, né? Para poder de fato lançar. Eu falei, não, velho, eu vou lançar e tal, eu quero fazer isso. Já é algo que eu fazia há um tempo, a galera também já me cobrava, então quando a galera veio, eu pegar e falar, pô, o nível aqui mudou, o nível aqui subiu, e é isso que eu de fato queria, né, referente aos licores, né. Então com os planejamentos mais à frente, mas nada certo ainda. Daqui até lá eu conto para vocês se vai rolar ou não. Mas Quer dizer, você veio pra cá, já estava vendendo e não trouxe pra gente. Guardei, Olha aí, anotei. velho. Por isso que eu falo, você tem que prestar atenção na linha de tempo que a pessoa fala. Aí você, check, check, check. anota Eu isso. mesma. Pô, mas eu não tava nem com rótulo nem nada, só produzi, pra você ter noção. Eu fiz a produção na sexta-feira, eu viajava no domingo. Isso na sexta-feira, o dia inteiro, fazendo licor, depois fui trabalhar. No sábado, toda alinhada, não tinha nem arrumado minha mala. Parei para arrumar mala no sábado, para de manhã, no domingo, viajar. Eu falei, gente, que loucura. Já viajei louca, já cheguei cansada. E ainda assim, rapaz, a pilha não acaba, não. Você é inimiga do fio. Eu falei, não, cara, eu tô em São Paulo. Eu deixo para descansar, dormir lá na minha cama em Salvador, pelo amor de Deus. Você que produz licor, eu me arrisco, às vezes eu produzo alguns só para consumo mesmo e tal. Qual que você acha mais difícil de fazer? Você fala assim, putz, esse é mais treta. Claro que eu acho mais difícil de trabalhar, por exemplo, são aquelas frutas que reagem muito à luz, né? Por exemplo, a acerola, os ácidos também, o de abacaxi e tal. Eu acho que esses são os mais complicados, assim, para mim, e para você produzir de maneira caseira, por exemplo, né? Fora a questão do tempo também que é necessário para poder estar extraindo o sabor, né? É por isso que eu fui mais na linha de licores cremosos mesmo, por causa desse, vamos dizer, trabalho que tem que ser feito com a questão de algumas frutas e algumas matérias-primas, né? A exposição ao sol, tem que ficar na sombra, a questão do ácido. Então, por causa desse trabalho todo, eu fui na linha intermediária, que seria, entre aspas, um pouco mais fácil de ser trabalhada e que também já é o paladar mesmo da galera em si, Sim. que já gosta. Eu tive um problema quando eu comecei a fazer, né, Sérgio? Isso é engraçado pro Sérgio, porque ele vai saber da pessoa que eu estou falando, né? Falar pra mim, vende aí, vamos vender, né? Aquele seu amigo. Aí, o seguinte, quando eu comecei a fazer, eu falei, beleza, mas tô fazendo, compra uma aí. Não, eu não quero. Tipo, a pessoa que fala pra você vender é a pessoa que não quer comprar. O Sérgio ri porque ele sabe que é a cara, né, mano? Não tem. Tem essa questão. Eu já fiz alguma coisa, cara, que eu não lembro o que foi.
Que a galera também ficava nessa pressão, não, eu faço para vender, que não sei o quê. Mas na hora de comprar, você coloca o preço que você paga pelo trabalho que você faz, né? Questão de custo e tudo mais, ela não quer, que nem questão de evento, por exemplo. Né? Agora vê você fazendo um trampo, porra, você faz um trabalho incrível, você faz não sei o quê. Na hora que você bota um preço ainda, você coloca ainda menos. Pô, não consigo pagar, eu não tenho esse dinheiro, diminui aí, que não sei o quê. Aí fica complicado, né, parça? Me ajuda. Sabe o que eu acho engraçado? Você falou de eventos, ocorreu uma coisa recentemente aqui. Você que trabalha com eventos, eu acho que você vai entender. É engraçado, assim. Isso é, uma coisa é fato, tá? Quem trabalha com E evento. evento é completamente paralelo, né? É. Paralelo. Tem uma galera que vive num mundo paralelo que eu fico abismada, mas enfim. Pro evento, assim, uma coisa é fato, tá, gente? Eu tô falando de dinheiro vezes horas trabalhadas. Quem trabalha com evento ganha mais do que quem trabalha fixo, tá? Por causa da conta que se faz. Quando eu falo quem trabalha com evento, não é o freelancer, tá? É quem já vende diretamente para o cliente. Freelancer, às vezes, não ganha tanto, né? Mas porque R$100, 120, 150, 200, não sei quantos vocês recebem por aí. Mas é o freelancer. Mas quem está com o trabalho, com o cliente, ele ganha mais, né? E tal. E só que os bartenders fixos, né? Eles não querem admitir isso, né? Então eu fui num bar X aí, no tempo tal. Se o cara ouvir, ele vai saber que é ele, porque, enfim. E aí ele olhou, né? E falou assim: quanto você cobra tal? Aí eu falei: X. Vamos supor, vou falar números aleatórios. Tipo, eu lucro R$1.000, assim, por evento. E o cara teve a paixão de falar: pô, é pouco. Falei: pô, pouco, cara? Me fala qual trabalho. Vamos contar com os eventos. Eu falei, meu, eu trabalho num evento 4 horas direto. Me fala qual trabalho. Tô falando 1.000, mas é um valor X, tá? Me fala, qual trabalho te dá R$1.000, cara? Ah, não, mas se fosse eu E você vai trabalhar 6 por 1. Então. 6 para 1, ainda vai bater um monte de coisa, um monte de babado ainda. Existe essa coisa. Só você que é a pessoa que fala a voz do povo, a pessoa que tá aqui direto, interlocutor. Outra saia justa, tô nem aí. Aonde o bartender, na sua concepção, tá? Na sua concepção, aonde ele consegue ganhar mais? Um bartender, porque muita gente se inspira em você. Eu vi que você consegue trazer uma, né, com esse seu charisma todo aí, como o Sérgio diz, né? Você consegue trazer uma galera para olhar para você. Onde essa galera consegue se posicionar para ganhar bem? Qual é a dica que você daria? Ó, você quer ganhar bem? Vai para lá, vai, velho. Vem para cá. Porque a gente já sabe que o negócio é complexo, vai. Solta, vai. É só falando aonde olha, ganhar bem na área. Você tá justa hoje, viu? Me colocando em assuntos polêmicos. Aí depois o povo vai ficar lá falando, nossa, só falando isso, falando aquilo. Me comprometendo, mas é sobre. Vamos lá, já gosto de uma bagunça mesmo. Rapaz, assim, eu acho que não só a questão de aonde você ganha mais, mas também da onde você quer trabalhar. Qual é o seu perfil de trabalho? Né? Uma amiga minha tinha me perguntado o que é que você quer fazer. Você quer seguir a área de eventos? Você quer seguir a área de bar de coquetelaria? Você quer seguir a área de destilaria, coisa do tipo? Eu falei, cara, eu ainda não sei. Mas no meu caso, por exemplo, eu nunca trabalhei fixo em nenhum bar. Né? A galera sempre pergunta, fala sobre isso também, mas foi uma escolha que eu fiz, né? Já recebi propostas e tal, acabou não rolando por N motivos, e outras também eu mesmo não aceitei no início, porque eu também não sabia o que eu queria no início, né? Se eu queria mesmo trabalhar no bar, eu trabalhava na academia, que eu faço crossfit, eu trabalhava lá, então tinha algo que era meio seguro para mim. Né? Em novembro eu saí da academia e falei, não, vou seguir só na área de bar. Mas ainda assim não trabalhando fixo em nenhum lugar. E ainda também não era embaixadora da cachaça. Eu fui me aventurar. Né? Fui me aventurar e estava na agonia de eventos aqui, de alta temporada, né? Verão aqui em Salvador mesmo, bomba. Então estava na alta temporada e fui me jogando. Depois que passou essa agonia, eu pensei até em entrar em lugar fixo para ter algo seguro, porque agora é baixa temporada, né? Por exemplo, hoje mesmo tá chovendo horrores aqui, então esse período é mais baixo. Só que eu falei, não, cara, eu quero investir em mim, eu quero investir no meu marketing pessoal, e se eu entrar num bar agora,
eu não vou ter tempo de fazer isso, nem disposição para poder fazer isso do jeito que eu faço. Então, todo o trabalho que eu já vinha fazendo, eu ia acabar perdendo. Porque eu não ia ter disposição, não adianta. Eu não ia ter disposição, não ia ter nada disso. Inclusive, as coisas começaram a dar para mim quando eu saí da academia e comecei a investir em mim. Investir, de fato, nesse tempo. Né? É um preço que você paga. Por exemplo, para poder, tipo, eu vivo hoje de freelancer. Em restaurante, em eventos, eu invento minha onda dos licores, eu faço ações pela destilaria. Então, é hoje da maneira que eu decidi viver. Talvez eu queira entrar em algum projeto de barcos do tipo trabalhar, sim, isso pode acontecer. Mas é muito complicado quando você pensa em tudo que você já investiu para entrar no bar hoje, né? A depender do bar, a depender da proposta, você entrega praticamente sua vida, né? Você entrega a sua vida, a sua alma, aquilo. Algumas vezes você é valorizado, outras vezes nem tanto. E a gente estava até quando a gente foi visitar lá na Pernod, né? E estava perguntando ao pessoal, quanto tempo você passa dentro de um bar? Quanto tempo vocês duraram em um bar? A galera fala 1 ano e meio, 2 anos. Então, o que eu vejo mesmo é a galera trocando, né? Sai de um bar, vai para outro bar e tal. E até hoje eu fico imaginando como é que seria esse processo para mim, né? De ficar trocando. Mas, no geral mesmo, para a galera, eu acho que é mais o que você quer fazer. Se você quer seguir no evento mesmo, você diz, não, eu quero viver isso, quero viver de evento, então por que você não pensa em ter a sua própria empresa de eventos? Né? Não ficar dependendo só de freelancers. Ou então, se você já tem conexão com uma empresa, por que você não pensa em fato ser coordenador daquela empresa, de estar atrás daquela empresa e não só na força de frente, né? De maneira aleatória. Então, eu acho que é mais mesmo do que cada um quer. Sim. Né? Eu faço de tudo, né? Tanto que no Rabo de Galo, o mestre Ivan me perguntou onde que você encontra sol. Aí o povo, todos os bares de Salvador. Então, os bares de Salvador você encontra. Então, tipo, foi uma escolha que eu fiz. E foi uma forma também que eu acabei ficando mais conhecida. Foi passando por esses lugares, trocando ideia com os bartenders e tal. Eu não me arrependo disso. Em alguns momentos eu me arrependo, sim, e tal, mas já foi e eu ando para frente, não ando para trás, né? Então vou seguindo e foi essa escolha que eu fiz. Mas de maneira geral, como eu falei, eu acho que depende muito do que cada um quer, né? Thalita sempre falou para mim, que é uma pessoa que sempre me inspirou desde o início, antes mesmo de eu pensar em entrar no bar e tal. Ela falou para mim: você não pode pular etapas, né? Você não tem como pular etapas e ter uma bartender que é conhecida, coisa do tipo. Você tem que se lenhar, resumidamente, né? Você tem que se lenhar, você precisa passar pelos processos, você precisa ser um babeco, você precisa conhecer tudo, você precisa conhecer uma operação. Então, eu falei, verdade. Eu passava pelos lugares que tinham pessoas incríveis, graças a Deus, fui muito abençoada por lugares que tinham pessoas incríveis, que sempre me trataram muito bem, que até hoje a gente somos amigos, todos os lugares, e recebi de todos esses lugares que eu passei proposta para trabalhar. Só que eu via o perrengue que todo mundo passava. E eu sou muito empática, eu penso muito em mim, mas eu sou muito empática. E eu penso, caramba, o meu colega já está passando por isso, cara, eu vou vir para cá para passar por isso também. Sabe? São, às vezes, situações pequenas, mas, às vezes, situações que vai juntando, e isso vai batendo muito no bartender em si, né? E eu falo no bartender e falo na pessoa, né? Não é à toa que muitos bartenders hoje em dia têm depressão, têm ansiedade, entendeu? Não tem tempo para praticar uma atividade física. Então, eu fico pensando em todo esse contexto. Pô, já pensei logo assim, eu não vou conseguir levantar para fazer crossfit, cara. Já cheguei a pensar no trabalho, eu não vou conseguir levantar para fazer uma atividade física. Que energia eu vou ter? Né? E é por isso que a galera pega e fala, você é surreal, você está fazendo evento, acorda, chega em casa às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 7 horas da manhã, você está no CrossFit treinando. Entendeu? Mas, assim, são coisas pautadas, momentos pautados. Não tem como a pessoa sustentar isso todos os dias. Não tem corpo que aguente isso.
né? Corpo, disposição, a gente vai perdendo aos poucos. Então, eu conversando com vários colegas, eles falam, não, você é massa, você tá trazendo uma coisa de nova geração, de saúde e tudo mais. E eu penso muito nessa questão, eu penso em mim, penso na minha saúde mental, na minha saúde física, né? E, claro, tem muitos projetos, muitas coisas massas, mas depois de tudo que eu já passei antes, com essa questão da rede, essa questão de várias outras coisas que eu já tinha passado, eu coloquei numa balança, né? E para mim, em alguns lugares na balança acabou pesando demais, né? Eu falei, não, eu vou agora focar, fazer o que eu quero. Se der certo, deu. Se não der, beleza, a gente segue outro rumo. Mas é isso. Eu fui investindo nisso e no que eu acredito, entendeu? Mas você é muito complicado, é muito complicado. Você falou um pouco de saúde, é interessante, né? Porque sempre né, Sérgio, um assunto que vem, né? Sempre belisca a gente. Você indicaria o CrossFit para um bartender que busca aí a saúde e tal, ou você acha que é meio puxado? Cara, olha, eu vou fazer que nem a Thalita. Vocês ouviram a palavra do CrossFit hoje? Cara, eu sempre vou indicar o cross, né? É uma atividade, como eu falei, eu era recepcionista dessa academia, foi lá que eu conheci o CrossFit. E tinha esse preconceito que muitas pessoas têm sobre, né? Mas aí eu tinha que vender. Então eu tive que aprender sobre a modalidade, começar a fazer, sentir os efeitos dela no meu corpo. E foi ela que de fato trouxe a autoestima para mim, que eu não aguentaria fazer muitas coisas no bar, inclusive, se não fosse pelo CrossFit, né? Principalmente eu como mulher, as pessoas acham que a gente é dependente de muitas coisas. Então, se eu não realizasse o CrossFit hoje em dia, é claro que não é situação de muitas mulheres, não estou dizendo que, né, pelo fato de você não realizar atividade física que você não é capaz de fazer tais coisas, mas eu acho muito mais fácil para mim, hoje em dia, suportar muitas coisas no bar por causa do cross, por causa do fortalecimento, por causa do trabalho com cargas, mas não só o CrossFit. Eu acredito que se você fizer uma musculação, se você fizer um pilates, se você fazer um RPG, se você fazer qualquer atividade física que lhe faça bem, que você se identifique, já lhe ajuda muito. E eu digo mais até pelo mental do que pelo físico. Porque, cara, o que eu já ouvi de colegas que não estão bem não é brincadeira, sabe? E isso me preocupa muito, porque a aparência todo mundo tem, né? Por isso que eu chego no Instagram, apareço de manhã descabelada, no meu caso não, porque eu tô de trânsito, mas eu apareço descabelada, sem maquiagem, sem tudo. Às vezes, quando eu não tô bem, eu falo também. Mas tem muitos colegas que não são assim. E tem uma galera, cara, que não tá bem, sabe? E isso é preocupante. E a gente não vê a galera falando sobre isso, né? A gente fala muito sobre drink, coquetelaria, sobre avanços, sobre bebidas, mas a gente não tem se ouvido falar sobre a saúde dos bartenders, né? Em questão de mental e de físico. Atividade física mesmo, como eu te falei, você trabalhando no bar, tem muitos que conseguem, eu acho isso massa, eu sempre vou apoiar, mas tem muitos também que não conseguem, às vezes não conseguem dar o primeiro passo. Né? A Steph mesmo, a Stephanie, eu nunca consigo falar o segundo nome dela. Marinkovic. Marinkovic. Eu nunca consigo falar o nome. É a mulher mesmo que eu acho massa, cara. Eu vejo a mulher pegando não sei quanto no leg, no agachamento, eu falo, cara, é sobre isso aí, entendeu? Não só sobre cargas, mas eu acho massa a rotina dela de treinos e tal. E eu acho muito importante falar sobre isso, sabe? Não estou falando só sobre CrossFit, estou falando de uma atividade que te traga lazer, que você esteja fazendo aquilo para você, entendeu? Não estou falando de andar 1 quilômetro para chegar no seu trabalho. Eu estou falando de andar 1 quilômetro porque você quer andar 1 quilômetro, porque você quer escutar uma música ou coisa do tipo. Eu acho que esse é o ponto para começar a gente falar sobre a saúde dos bartenders. E eu não estou ouvindo as pessoas falarem sobre isso. Isso é um assunto que acho que tem pesado e tem sido encoberto, sabe? Como eu te falei, pelas imagens que cada um passa, entendeu? Sérgio, eu posso ser polêmico agora? Vou ser polêmico. Vamos lá. Vamos ser polêmico. Você presenciou os guests, né? Alguns aí. Sérgio tal, presenciou. A Sol vive nos guests da Bahia todo
todo guest da Bahia tá sol lá. Sabe o que eu acho? Vou falar aí como bartender, né? Esse assunto Uhum. nunca vem, né, da gente falar, conversar, ou que outras coisas que tem em comum. Ah, você gosta de assistir tal série ou tal filme e tal? Nunca tá, porque quando os bartenders se reúnem, tá? Em grande maioria, vou ser polêmico, muita gente vai falar que não, mas parece que eles começam a medir o ego, saca? Em vez de começar a achar coisas em comum, fora da profissão, eles começam a achar méritos dentro da profissão para sempre se enaltecer. Não, talvez não para ser melhor que o outro, mas para falar o como ele se posiciona dentro daquilo ali. Gente, somos pessoas, a gente não se resume à nossa profissão, né? A gente, a profissão é uma parte, né? Uma parcela, e tem que ser uma parcela não tão grande, né? Eu acho legal, a gente até fala desse podcast, né? Porque o Sérgio sai da caixinha totalmente, né? Do que ele faz, assim, e tal, para esse podcast. E a gente tem N coisas em comum, né? A galera acha que é só o podcast, a gente curte basicamente os mesmos desenhos, assim, a gente curte as mesmas zoeiras, a gente comeu um cachorro quente, né? Esses dias aí fizemos uma live e tal, então a gente tem coisas em comum. Você não acha meio isso também? Só que a galera tá muito ainda de querer, olha como, né? Bem menos, tá, gente? Tá? Essa BCB foi uma puta surpresa, né? A galera Cara, quis mesmo se abraçar, mas ainda tem um pouquinho isso, né? velho, tipo, aqui em Salvador, acho que a gente já passou dessa fase, sabe? A gente começou a se unir muito mais. A gente começou a se unir muito mais. A gente conversa sobre assuntos aleatórios. É claro que a gente fala muito sobre bar, mas quando a gente senta numa mesa para tomar cerveja, coisa que a gente faz geralmente, a gente conversa sobre vários assuntos, fala da nossa vida e tal. Então, como você falou, acho que é uma coisa que precisa ser humanizada, né? Como a gente estava conversando na Monan, a gente acaba se fechando, né, no nosso grupinho, né, na nossa panelinha. Quando a gente parar para conversar, a gente acaba só falando de fato só de bar, de vida e tal. Mas esse PCB, de fato, foi uma surpresa mesmo. Todo mundo falou sobre coisas completamente aleatórias. Quando eu via, estava todo mundo dançando para um lado, todo mundo gritando para o outro. E eu, nesse sentido de sítio de sol, quando eu vou para esses eventos, eu procuro exatamente as trocas com as pessoas. Vai ter encontro de bartender? Vai ter encontro de bartender. Todo mundo faz a mesma coisa, né? Todo mundo está na mesma área. Mas eu procuro muito contato com pessoas, né? Eu gosto muito de ter contatos com pessoas, de conversar, né? Por exemplo, teve a Gabi, que ela estava na fila da Jack Daniels, né? Passou o Dilton, eu falei com o Dilton e tal. E depois ela ficou conversando com o Dilton, né? Ela falava que a Dilton admirava ele e tal, que não sei o quê. E depois, quando a gente estava chegando lá na frente da fila, ela perguntou: é você que é Sol? Ela pegou e falei: sou e tal. Foi você que ganhou o rabo de engano, não sei o que. Eu falei: fui eu e tal. Menina, tava ali falando com o Dilton tava falando de você, que como eu tô começando e tal, ele tava dizendo para começar a te seguir, para começar a te acompanhar e tal, para eu ver como é o seu processo, que você era muito massa. E aí a gente foi trocando uma ideia. Ela me chamou, passa lá no meu bar, a gente se bateu num guest no Fitó também, lá em São Paulo, né? A gente se bateu no guest, conversou ainda mais. Ela passa lá no meu bar e tal. Eu falei, não, beleza, eu vou tentar fazer a máxima no seu bar. A gente foi no bar dela, né? A gente bebeu uns drinks com ela, depois falei, não, cara, bora sair, bora tomar cerveja. Aí a gente saiu, foi tomar uma cerveja, sentou no bar, pediu um monte de comida, começou a falar um monte de coisa aleatória. Então, acho que tem momento para tudo, né? Acho que tem momento para tudo. A gente tem um momento ali da troca, do bar e tal. Depois eu falei, não, a gente tá indo ali tomar uma cerveja, bora também. A gente pegou, foi, sentou, tomou uma cerveja, conversou sobre várias coisas, né? E o pessoal falava comigo, parecendo que era famoso. Falei, não, a gente não sou famosa não, viu? Bora tirar uma foto, quiser sair e tal. Só não prometem no bar, porque tá uma loucura, mas fazer o possível para conhecer, entendeu? Então, eu tento ao máximo não ser a questão de simpático, eu sou assim mesmo, eu trato bem quem me trata bem, entendeu? E eu sei também as pessoas que me querem bem. Então, acho que é essa questão da gente saber os momentos, né? Tem momentos para tudo, tem momento para conversar sobre bebida, para conversar sobre destilado, tem momentos que a gente pode rodar por outras coisas. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, acho que tem muito papo para poder
para poder rodar. Eu posso dizer que eu tive aí um dia todo, né, com você e companhia de outros bartenders. E foi engraçado, viu, Sérgio, que quem falou que eu sou paneleiro lá na Monan fui eu mesmo, né? Você lembra disso aí? Meu, Foi, exatamente. eu falei assim, ó. Vocês repararam que a gente é uma pequena panela aqui, né? Para quem não está aqui, né? Sim. Então, a gente fez essa reflexão, foi bem, bem bacana. Depois a gente foi para Pernod e a gente ficava admirado pela estrutura lá, né? A gente vem, tipo, falar, pô, onde eu tô aqui? A gente estava lá na Pernod, que de certa forma era trabalho, diversão, mas tá todo mundo resenhando. Toda hora um soltava uma pérola, estava lá todo mundo resenhando, todo mundo de boa. Então, acho que não só uma questão de falar sobre bebidas, né? Acho que é a questão de interação mesmo. Não precisa falar isso também de uma maneira tão séria, depender da situação, tem situações e situações. Mas não falar de maneira tão séria. A gente estava ali todo mundo brincando, todo mundo resenhando. Pô, eu gostei desse drink e tal. E a gente já brincava sobre outra coisa. Ah, na minha cidade tem isso, na minha cidade tem aquilo. Então, acho que é muito sobre essa interação, né? Tinha gente da Bahia, tinha gente de Pernambuco, tinha gente do Paraná, tinha um cara, o rapaz lá do Uruguai, né? Pô, gente boa ele pra caramba. Rude. O Rude. Gente boa pra caramba. Aí a gente vai pros lugares, vai pro outro. E o pior que assim, né? A galera meio que perguntar pra mim, por eu ser de São Paulo, né? Ah, mas pra onde eu sabe? Onde a gente vai? E você me ajuda, né? Se você precisar de um guia, eu já sei que com você não posso contar, né? Não pode. Eu cheguei na Monan, eu queria dormir, cara. Tava com muito sono. Aí... Eu vi você deitar, falei, vai, tá ótimo. Deitou logo na poltrona, tava em casa já. Falei, minha Maria, ele é assustado. Falei, meu pai do céu. Mas isso. Gente, né, eu não tem nem muito o que falar mais, né? A Sol já mostrou a força da natureza que ela é, né? Acho que assim a gente pode definir. Não tem muito. Força da natureza, sim. O raio solar. Raio solar. Isso aí foi. Porque assim, a gente não se conhecia. Cara, até hoje eu tô tentando entender o que tá rolando ainda, sabe? Não só do BCB, mas de maneira geral, né? Quando eu penso em fazer alguma coisa, eu penso em entregar uma coisa, eu falo, eu vou fazer bem feito ou eu nem faço. Então, eu quero embarcar na loucura, eu embarco, entendeu? Acho que é muito isso. Meu amigo sempre fala, o Beto sempre fala, acredite na sua loucura, mas Derivan também falou, vai na fé, então eu só vou. Eu vou ter que falar um pouquinho da Sol, de como chegou aqui, né? Porque muita gente pede para participar do podcast ou pergunta como que a gente faz e acha que é por causa daquele papo, às vezes que a gente saiu na Monan e na Pernod e fala, eles são amiguinhos. A Sol, ela apoia a gente, cara, desde sempre, cara. Desde sempre ela reposta coisa nossa. Sim. Quando eu vi, eu falei... Ela remarca, tá? E várias pessoas foi indicada, algumas pessoas que participaram indicaram ela, tá? A gente foi conhecer... Cara, quando eu vi lá no Instagram, alguém me indicando, eu falei, oxe, não foi eu que mandei essa mensagem aqui. Não, ela chegou... Essa mensagem aí, tava coisa errada. Ela chegou lá, Sérgio, na página e falou assim, quem foi que me indicou? Tipo, quis saber, né? Eu falei, não, pô, não divulga a pessoa, né? Mas, e depois participou pessoas, né, como a Maria Bento aqui, e já falou da Sol. E a gente conheceu pessoalmente e viu que ela é isso e mais um pouco, né, gente? Então, quem quiser participar do podcast, vai participar, tá, gente? Aqui existe N profissionais da área e a gente não consegue atender todo mundo, né? A Sol, ela sabe disso, que a gente tentou marcar outros dias, né? Ela até a gente enrolou, né? Pô, não deu, o Sérgio viajou, fiquei doente, teve um monte de coisa, mas a gente tá tentando... Finalmente saiu, isso que importa. A gente tá tentando sempre viabilizar aí na correria todo mundo, e para mim a Sol é a síntese da pessoa que a gente quer trazer pro podcast, pessoas de verdade, né, que não tem aquela, talvez aquela, estou há 20 anos na área, eu faço parte de algo muito maior. Não, é a pessoa que decidiu trabalhar na nossa área, se empenha nisso, coloca sua identidade nisso, né? Ajuda todo mundo, é uma pessoa que é agregadora, não é segregadora. Então, Sol, pô, é um prazer, uma honra ter você aqui, de verdade, ter você como amiga. Vou chorar, pare. Legal. E, ó... Mas é sobre isso, velho. A gente, quando eu faço alguma coisa, sempre falo, pessoal, eu tô aqui para ajudar.
entendeu? Eu acho que tudo é uma troca. Não que eu faça algo esperando que receba algo em troca, mas eu acho que é uma troca, né? Vamos se ajudar, por que não se ajudar, né? Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mesma área, então eu acho que essa questão de puxar tapete, essas coisas, não é comigo. Então, se eu tiver que ajudar, seja homem, seja mulher, sempre que a galera me pergunta alguma coisa, se eu souber, eu faço. Se eu souber, olha, eu não sei te formar isso, procura até o profissional que ele pode te ajudar. Então, eu acho que é a gente seguir mesmo, né? Não tem muito o que fazer. E eu sempre falo, velho, seja você e tal. E tem alguns bartenders que me falaram que, pô, ser eu tá complicado na área. Eu falo, pô, mano, como é que você não vai ser você? Né? Então, não sei, morreria um pouquinho a cada dia. Então, lutei muito para ser aceita, para mostrar, não, eu sou assim, e a galera falar, não, ela é assim mesmo, não é um personagem ou algo do tipo, quem me conhece pessoalmente sabe, mas é tudo um processo, né? É tudo uma luta, né? A gente não começa lá de cima, a gente começa caminhando, subindo um degrau, vai subindo outro, e aos poucos a gente vai chegando lá, só na fé. É só a fé que a gente tem. A gente não sabe se vai chegar um dia, se não vai chegar, mas é só acreditar no que você faz. Acreditar, gostar de fazer o que você faz e colocar amor naquilo, né? Eu coloco muito amor nas coisas que eu faço e procuro sempre fazer muito bem feito, como eu falei. Eu sempre falo isso com meus amigos, o pessoal fala, você já falou isso? Eu falei, não, cara, eu sempre gosto de enaltecer isso, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Pra cima. É isso aí. Eu acho que eu ia te pedir para você fazer um resuminho, eu acho que você acabou de fazê-lo muito bem, com maestria. Muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. E é aqui que eu já me despeço. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo e até a próxima. Olha, eu vou falar pra vocês, tá? Eu tenho um segredinho pra contar antes, né? Eu sou a pessoa que. E vai começar. Não, eu nunca comi acarajé. Você quer. Meu filho, só vindo em Salvador. Mas. Claro que tem aí, muitos estados têm, mas a acarajé de Salvador é outra coisa. É outra coisa. Agora é o seguinte, vamos encerrar esse episódio. Eu quero que o Sérgio passe a Inclusive, receita. eu tô com fome, não falei de acarajé não, Pet. Eu quero que o Sérgio passe a receita do acarajé e a Sol vai falar se ele tá certo. Se ele tiver errado, Sol, eu quero que você dá aquele bé. Errou. Sérgio, você despediu, mas é você que vai dizer a receita. É você que é o cara das comidas aí. Estamos falando com uma baiana autêntica. Vamos ver se você vai mandar bem ou não. Nada de dar Google, velho. Eu sou boa de comer, homem. Não pergunte receita, não. Mas você vai saber. Se o Sérgio falar alguma coisa errada, você vai saber. Sérgio, receita do acarajé aí pros ouvintes do Maverickcast. Mesmo com o acarajé montado em 4 elementos. O primeiro é o acará, que é o bolinho frito. O vatapá. O caruru. Agora o último nome eu não lembro, porque é aquele molho que faz com camarão. É essa combinação dos 4. Agora a receita dos 4. Isso, tipo, eu só tô vendo ele falando um complemento, né? Mas aí você falou de receita, eu falei, gente. O Sérgio é o baiano do Maverickcast. Abraço, gente.